Olha, eu vou começar logo com o cenário nacional, principalmente questões envolvendo o governo eleito, né? Algo bem recente, saiu agora faz quase 8 minutos, né? Antes de eu gravar esse vídeo, lógico, né? E inclusive foi algo que me incentivou bastante a falar, pelo menos enquanto a gente pode, né? Que foi a posição da Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, contra o aumento da gasolina. Segundo ela, né, o fim da dolarização é algo necessário. Na visão dela, a Petrobras é do povo brasileiro e as riquezas estatais não podem ser partilhadas com os homens maus. Eu tive que falar do meu jeito, tá? Mas foi basicamente isso que ela falou. O problema é que essa jogada seria um grande erro, porque poderia prejudicar a economia como um todo, né? Eu vou te explicar de uma maneira bem simples de se entender. Se a Petrobras não seguir a paridade de preços internacionais, que é influenciada por variáveis de mercado, né, oferta, demanda, acontecimentos que impactam na produção de petróleo internacional, basicamente ficamos sem diesel e sem gasolina. Isso porque o Brasil não tem capacidade de refino, né, para suprir a demanda nacional, e precisa importar gasolina e grande parte do nosso diesel aqui. Boa parte dos nossos combustíveis acaba vindo de fora. O Brasil, ele vende a matéria-prima, o petróleo, que é uma commodity, e por necessidade, tá, precisa seguir a paridade de preços internacionais. Exporta uma parte pequena, ele fica, refina, porque não tem capacidade de suprir a demanda nacional de maneira sustentável, lógico, e depois o mercado nacional ele precisa importar o produto final, nesse caso a gasolina e o diesel. O bom é que temos outras empresas no setor de óleo e gás aqui. Fazendo isso, já causaria, lógico, né, problemas de concorrência, né, por conta dos preços baixos, e prejudicaria essas empresas que seguem a paridade de preços internacionais, né, que também, lógico, agregam valor aqui no mercado nacional. Pô. Lembrando que o petróleo não serve apenas para poder fazer gasolina e diesel, tá? Mas enfim, existe um problema nisso tudo, porque se você não mantém a paridade de preços, qual empresa vai querer vender o produto abaixo do preço de mercado aqui? Nesse caso, exportar a gasolina e o diesel para cá. Existem custos, existem despesas operacionais, impostos, e empresa que não lucra, quebra. Então, essas companhias não fariam esse tipo de loucura e vender a gasolina e o diesel abaixo do preço de mercado, né? Não faria sentido algum. E isso iria ocasionar, lógico, em um desabastecimento de combustíveis futuros, né? E até onde eu sei, não existe caminhão movido a etanol. Essa atitude do governo acabaria afetando gravemente a cadeia logística do país. Isso significa falta de alimento nas prateleiras, falta de medicamento nas farmácias e hospitais, lógico, mas na verdade tudo depende de logística. É uma coisa extremamente estratégica. Sem isso, nenhuma economia funciona. A logística é a principal engrenagem de funcionamento de um país, de qualquer país. E aí, um companheiro vai lá no ouvidinho de um deles, né, e fala, né, tem uma solução genial. Pô, vamos fazer igual a Venezuela, né, não precisa dar lucro. Você fura lá, mete a máquina, gasta um monte com refinaria e tá tudo certo. Não vai haver desabastecimento. E isso parece uma piada, né? A Venezuela, ela tem a maior reserva de petróleo do mundo, não é novidade. Maior que os países árabes, isso mesmo, aqueles que basicamente tendem a controlar o preço do barril do petróleo, né, da commodity. Na maioria das vezes em reuniões da OPEP, já falei aqui isso também no canal, quando falei da Petrobras, inclusive, né? E a pergunta que fica é simples, né? Por que está faltando combustível no país que tem a maior reserva de petróleo do mundo? Primeiro que a inflação vai para as cucuias, né? Mão de obra qualificada, ela começa a migrar para países mais liberais e desenvolvidos, né, que precisam dessa mão de obra mais qualificada. Inclusive essa questão gerou defasagem no setor lá, né? Segundo que a capacidade operacional não é eficiente para você exportar, ter lucro para sobreviver no negócio e ao mesmo tempo conseguir suprir a demanda nacional. E a Venezuela começou a decadência daí, juntando tudo isso com problemas políticos, problemas econômicos, e você tem aí uma matemática maquiavélica de que 1 mais 1 é igual a caos, uma matemática de banana. Lembrando que nos antigos governos do PT, a Petrobras não pagava dividendos, não gerava lucros, praticamente quebrou. Toda privatização é feita de maneira
regulada pelo CAD, né, que é o órgão responsável para que não haja monopólio prejudicial aos empreendedores e aos consumidores finais, à sociedade, nós, entendeu? Privatizar significa basicamente deixar que o setor seja mais competitivo, gerando melhores lucros, preços, independente de qual ativo ou setor seja. Quando você tem um serviço privatizado, na sua cidade, por exemplo, né, você liga lá, reclama, né, sobre o serviço, né, se você tiver certo, com certeza você vai ganhar um processo. Se você tem um serviço estatal cujo funcionalismo público se protege, liga lá, reclama, né, sobre o serviço, tarifas, ou até mesmo processa essa empresa. Nesse caso eu vou usar aqui como exemplo os Correios, tá? Que eu não tenho uma boa experiência com os Correios, por exemplo, né? Será que você ganha um processo? Será que vale a pena manter um monopólio estatal mal gerido, né, com serviços muitas vezes, tá, de má qualidade, sem eficiência? Não estou aqui julgando e nem estou falando que esse seja o caso aqui dos Correios, tá? Estou usando ele aqui como um exemplo, mas você entendeu. Agora, deixa eu dar um exemplo que aconteceu aqui comigo. Aqui no Recife, antes da empresa de energia ser privatizada, a companhia que era estatal acumulava processos em cima de processos, né? E os serviços eram péssimos, né? Quando faltava energia num bairro importante, passava horas e horas sem eletricidade, 12 horas sem eletricidade, né? Mercados tinham que descartar alimentos fora, remédios impostos e coletas de laboratório ficavam estragados, né? Isso hoje não existe, mas por quê? Porque é um serviço que é privatizado agora. Se não for prestado da maneira certa, pode ter certeza que existem meios de recorrer a isso. Agora, mudando de assunto, umas semanas atrás, né, teve aquela fala de se o dólar subir, paciência, nada de preocupação com o mercado. Se os juros subir, tem que ter paciência também, né? A gente precisa se preocupar com os pobres. Nisso tem razão. Mas olha, se não tiver emprego, não tem renda. Se os juros continuarem subindo, o dinheiro continua perdendo seu valor de compra, né? E quem é pobre fica ainda mais pobre, né? Em situação de insegurança alimentar. Ninguém sabe até quando esse dinheiro aí vai conseguir suprir essa demanda de R$600 do auxílio. E políticas sociais são extremamente importantes. Já falei isso aqui várias vezes, mas precisa de dinheiro, né? Precisa captar um dinheiro que seja sustentável para que a economia como um todo não sofra com isso, né? Porque não adianta imprimir dinheiro, inflar o mercado e os preços sobem. E aqueles 600 ali não vai conseguir suprir a necessidade de quem realmente precisa, porque o dinheiro está perdendo valor. Essa fala de que se dólar subir, bolsa cair, paciência, eu sinceramente não consegui engolir até agora. Isso aconteceu porque não estão preocupados com o teto de gastos ou em ter um melhor arcabouço fiscal, né? Algo que deveria ser discutido com muita seriedade pela pasta econômica. E olha, sem dinheiro estrangeiro entrando aqui no país, sem compra da dívida pública, como é que o governo vai conseguir investir em infraestrutura? Porque só de arrecadação, faz décadas que entra a administração, sai a administração e só isso não é o suficiente. Nunca foi. E é um país grande e em desenvolvimento. Sem dívida, não tem como suprir toda essa necessidade. E outra que, quanto maior for o risco fiscal, maior a taxa de prêmio deve ser para que o investimento se torne, lógico, interessante para o investidor. Nesse meio, temos aí um PIB per capita dos brasileiros estagnado, uma produtividade aí que não vai para lugar nenhum, muito investimento em educação e pouca coisa em conhecimento. É bom separar bem as coisas. E uma defasagem no crescimento de profissionalização, principalmente em questão de incentivos para a tecnologia também, né? Problemas que vão se acumulando aí e deixando aos poucos as coisas bem complicadas para o futuro. As coisas não são tão simples, né? Mas falas sutis, discursos de igualdade, pessoas querendo ser bonitinhas, né? Bondosas, né? Palavras bonitinhas não mudam a maneira de como o mundo realmente funciona. Não é esse arco-íris, né? Esse doce de leite como pregam, mas é algo intencional.
Não é algo feito por ignorância ou muito menos por ingenuidade. Acredito que muitos devem ter lido bastante Maquiavel e entendido totalmente o contrário. Conhecem uma história aí cheia de devaneios populistas. Mesmo assim, não passa de coisas ideológicas. O que eu vejo é que, diferente daqueles antigos mandatos, desse governo atual, não temos aquele cara que era mais pragmático, e que tinha aquele jogo de cintura para poder lidar com o mercado, lidar com a economia, lidar também com o social, andando juntos. Agora temos aí o início de uma economia que, na mente deles, é uma economia ideológica. Esqueça Adam Smith, esqueça Maynard Keynes, esqueça Milton Friedman, esqueça também o Paul Krugman. Agora a economia será regida pela igualdade, pelos direitos de não darmos as nossas riquezas para os empreendedores maus, Aqueles que geram empregos e produtividade, eles são maus, Sem essa de se preocupar com fiscal. Que fiscal que lá. E outra coisa, se um vizinho precisar de dinheiro, pode abrir as portas, ou melhor, pernas do BNDES. Mesmo que ele já tenha dado um calote aí. Deixa isso para lá. A partir desse momento, você não vai mais precisar se preocupar, porque o Brasil ele tem uma máquina, uma linda, uma grandiosa, uma maravilhosa máquina de criar dinheiro. Vamos, inclusive, criar uma moeda sul-americana, para o livre comércio entre os nossos países e salvar os nossos irmãos da ignorância dos seus próprios governantes. Sem essa de os norte-americanos fazerem sanções contra ditaduras. Agora é nós que voa. Se esse daqui fosse o bloco europeu, a gente seria a Alemanha, a Argentina seria a Itália e, nesse caso, lógico, a Venezuela seria a Romênia. Seria uma piada de mau gosto? Seria, se fosse mentira, mas não é. Eu posso estar parecendo um pouco sarcástico, e eu até sou bastante, mas são comparações cabíveis dado o momento que a gente está vivendo. E com essas falas, essas atitudes, todo esse jogo populista. E para finalizar, eu não posso deixar de falar sobre isso. Porque para quem disse que os brasileiros saíram da selva e os argentinos saíram de navios da Europa, eu fico imaginando se a gente fosse colonizado por espanhol. Bom, para quem disse isso, o Alberto Fernandes está bem bonzinho, Lula estava lá, anteontem disse que vai voltar a financiar os países vizinhos. O que é que você acha disso, Tá complicado aqui, já tá querendo distribuir lá o realzinho para lá. A sorte é que o presidente não governa sozinho. Não podemos esquecer que tem a Câmara, tem o Senado, e independente do que o governo atual faça, precisamos escolher caminhos melhores, Ser mais resiliente e não deixar de tomar boas decisões na vida, nos negócios, nos investimentos, porque apesar de nos impormos, e como eu estou fazendo, falando sobre isso, você vai deixar a sua opinião aí, políticos não podem mudar a nossa vida, e muito menos o nosso futuro, a não ser nós mesmos. Não esquece seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque os inscritos têm preferência nas sugestões de vídeo, até mudança de dinâmica aqui do canal, como foi sugerido que a gente começasse a falar sobre esses assuntos importantes também, que influenciam nossas vidas e nosso bolso também. E outra, não deixa de dar a sua opinião, sobre esses assuntos aqui abordados. Na descrição, no primeiro comentário, eu estou deixando a planilha de investimentos, a melhor do país, que eu uso para o controle dos meus investimentos, com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, ganhos e prejuízos. Tudo isso fica de uma maneira detalhada e profissional. E assim como me ajuda, eu tenho certeza que vai te ajudar também. Falando nisso, a declaração de imposto de renda, que é um saco, mas precisa fazer, fica muito mais fácil exatamente por essa organização. E para quem paga DAF, mesmo que tenha contador, é uma mão na roda. Valeu, um grande abraço e até a próxima.